fazendo a instalação do meu chuveiro. Como é que eu faço a instalação do meu chuveiro? Então vamos lá. Vou mostrar aqui na prática, no papel, no rascunho. Não vou colocar nada de vídeo, nada de imagem, não. Para que você acompanhe comigo aqui o raciocínio, tá? Então vamos lá. Você tem lá o quadro de alimentação da sua casa. Então lá tem os disjuntores. Vamos colocar aqui o quadro de disjuntor. Vamos colocar aqui para você saber, tá? Eu vou escrever aqui para ficar bem claro. Quadro de disjuntor. É esse aqui. Lá longe está o seu BWC, seu banheiro. Agora, para fazer o seguinte, do seu quadro de disjuntor para ligar o seu chuveiro, o que é preciso saber? Primeiro, você precisa saber qual que é a tensão e a potência desse chuveiro. Então, como é que você faz? Você olha lá, o seu chuveiro. O seu chuveiro tem uma alimentação, né? A tensão é 220 volts de alimentação e você tem que prestar atenção na potência. Então vamos colocar aqui o mais forte chuveiro convencional aí que as pessoas gostam de ter em casa, que seria o de 7.500 watts. Preste atenção uma coisa, aqui é volts, tá? Volts. E aqui é watts. Tem diferença no jeito de falar e no jeito de escrever também, tá certo? Então a gente tem isso daqui. Para fazer a instalação desse chuveiro, nós precisamos fazer um cálculozinho básico aqui para reconhecer qual é o circuito que nós vamos levar até esse chuveiro. Então é o seguinte, quando você faz isso, você vai precisar de uma fórmula bem básica aqui, ó, que seria como? Para você saber como instalar esse chuveiro aqui, você vai precisar de uma coisa chamada corrente. E essa informação, muitas vezes, tem, outras não. Então, você vai aprender agora aqui a como calcular. Corrente, a gente também pode ver esse A grandão assim. Tá certo? Então, eu preciso saber qual que é a corrente desse chuveiro para eu poder dimensionar todo o circuito aqui do BWC, tá certo? Do banheiro. Então, vamos lá. Para eu fazer isso daqui, eu preciso saber qual que é a conta que eu preciso fazer. Então, é o seguinte... Para eu saber a corrente, a fórmula diz que a potência dividido pela tensão é igual à minha corrente. Então vamos fazer isso. A potência, qual que é a potência? Esse aqui é o P. Esse daqui é o V. Então, P dividido por T. P dividido por T é igual a A. Vamos lá buscar o P. Potência, 7.500. 7.500 dividido por 220 é igual a, vamos colocar aqui, 34 amperes. Olha que bacana, se eu tenho 34 amperes aqui, o que é que eu preciso? Essas informações são necessárias para você dimensionar o quê? Dimensionar o seu cabo, o seu disjuntor. A partir do momento que você tem essa informação, você consegue fazer a instalação e o dimensionamento correto de cada um, tá certo? Então vamos lá. Se eu tenho 34 amperes, a gente tem que dar uma olhadinha lá no cabeamento primeiro. Então, para escolher os cabos para alimentar esse chuveiro, nós vamos olhar uma tabela de cabos. Aqui vamos lembrar aqui junto nessa folhinha para eu mostrar depois no material impresso para vocês ou em vídeo até, que fica bem melhor, tá? Mas nós temos os cabinhos 2,5 milímetros, quer dizer milímetros. Nós temos os cabos 4 milímetros e nós temos os cabos 6 milímetros. E nós temos os cabos 10 milímetros, que são utilizados em residência, tá? Essa aqui é para a parte de potência, digamos assim, eu vou ligar aqui, são tomadas para cima.
Então, um cabinho 2,5, na tabela, diz que ele suporta em torno de 23 amperes. Opa, 23 amperes para 34 amperes é suficiente? Não, é pouco ainda. Nós vamos para o cabo 4 milímetros. O nosso cabo 4 milímetros, ele suporta até 28 amperes. É o suficiente ainda? Não, não é o suficiente. Aí nós vamos para o quê? Nós vamos para o cabo 6 milímetros. O 6 milímetros suporta até 35 amperes, segundo umas tabelas. Show! 35 amperes suporta o meu chuveiro? Sim, suporta o meu chuveiro. E nós temos qual depois? Nós temos o cabo 10 milímetros. O cabo 10 milímetros, segundo algumas tabelas, suporta até 50 amperes. E aí agora nós temos o seguinte, 50 e 55 varia um pouquinho. Nessa aplicação aqui, o que nós conseguimos ver? Que nós vamos precisar de um cabo 6 milímetros para fazer a alimentação desse chuveiro. Então já escolhemos o cabo, tá? Já escolhemos o cabo para fazer a alimentação desse chuveiro lá da sua casa. O próximo passo seria o quê? Já temos o cabo, temos o quadro de disjuntor da nossa casa e precisamos alimentar esse chuveiro. Se você usar o disjuntor existente na sua caixinha de disjuntor, você vai precisar ver o quê? Vai precisar ver a corrente, se ela condiz com a corrente de consumo do seu chuveiro. Mas, tem um detalhe, se você colocar ele num circuito já existente, toda vez que você precisar fazer uma manutenção nesse chuveiro, quero trocar resistência porque estragou, ou quero trocar o modelo, quero colocar outro chuveiro de modelo diferente, você vai precisar desligar todo aquele circuito que não condiz com o chuveiro. E aí, isso é legal? Não, não é legal. O que nós sempre recomendamos? Para individualizar o máximo de circuitos que você puder dentro da sua casa. A corrente necessária para alimentar, que o chuveiro vai necessitar. A gente já tem dimensionado o cabeamento que vai ser necessário para fazer a alimentação desse chuveiro. O que faltou? O disjuntor necessário para fazer a ligação desse chuveiro seria no mínimo de 35 amperes, tá certo? No mínimo de 35 amperes. Então nós temos o disjuntor de 35 amperes, tá certo? Ah, beleza, e como é que nós fazemos isso? Lá no quadro de disjuntor, então nós vamos ter lá 35 amperes, nós temos o disjuntor. Vamos ter aqui o fase e o neutro. Como é que faz? O fase entra no disjuntor, sai do disjuntor e vai até o chuveiro. O neutro, esse rapaz aqui, ele vai normalmente direto para o chuveiro. Só que o chuveiro pode ficar apenas assim? Não. Esse chuveiro vai precisar de um aterramento, onde é ligado o aterramento no chuveiro. Pronto. Aqui está a ligação simples assim, básica do seu chuveiro, tá? Esse é o tipo convencional que a maioria das pessoas deixa de fazer a interligação, tá? Como nós fazemos a instalação de um chuveiro normalmente? Nós fazemos o quê? Vem lá do... Vamos falar aqui da Celesc, que é uma concessionária. A Celesc fornece 220 volts, tá? Esse 220 passa pelo medidor deles lá e entra na nossa casa. Vem lá a fase e vem o neutro, tá certo? Isso vai para uma caixa de disjuntor na casa. Para passar da casa, nós vamos precisar de quê? De um DR. Entra nesse DR e sai desse DR e passa pelos disjuntores que nós precisamos, né? Então aqui está o neutro e aqui está o fase. Aí aqui está o disjuntor 35 amperes que vai para onde? Vai para o meu consumo. Gente, isso é muito simples, mas tem muitas vezes que é negligenciado isso aqui. Tem pessoas que gostam de colocar disjuntor bifásico também, porém é necessário numa instalação aqui como essa, monofásico, né? Então nós passamos pelo DR e a distribuição depois tem o circuito 2, circuito 3, circuito 4. Fase do DR passa pelos disjuntores que interrompe a alimentação do seu circuito
do seu consumo final, para onde o circuito vai indo, e o neutro ele sai do DR e vai para todos os neutros dos pontos de consumo da sua casa, tá certo? É assim que nós fazemos a ligação do chuveiro. Beleza?